Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Meu nome é Igor Joshua, sou cantor, compositor, produtor musical e de vídeo, músico, musicólogo, engenheiro de produção e especialista em educação básica e superior. No episódio da série sobre Lean Manufacturing intelectual e engenharia de produção, eu irei abordar mais alguns conceitos sobre Lean Manufacturing emocional ou sistema enxuto de gestão emocional. Ok? No último episódio eu falei sobre 3 modos de estímulos emocionais, sobre relacionamentos sexuados e afetivos, o flerte, a paquera e o romance. Se você se sente que está dentro de um desses 3 lances aqui, você pode ir para o Lean Manufacturing Emocional parte 2, ok? E você pode ter algumas dúvidas também e eu posso responder na série Pronisha Responde, tá bom? No último episódio eu falei sobre namoro, apenas um pouco. Até porque hoje é comemorado o Dia Internacional dos Namorados e eu resolvi falar hoje mesmo, que é o dia Valentine's Day, né? É um dia mundial de comemoração. Todo namoro precede de um cortejo ou de um romance. Em outra vez, eu falei sobre os maiores desperdícios emocionais que acontecem durante a amizade ou numa paquera, sejam eles como um jogo sujo ou até mesmo um lance limpo. Existem muitos rapazes e moças que são especialistas em chantagem emocional desde criança e promovem isso na adolescência e juventude em todo o ciclo social que se relaciona, ou em alguns específicos porque tem que ter aquela válvula de escape só para dizer que não é chantagem. Então tem gente que é assim mesmo. A criação de pais irresponsáveis ou a lógica reversa que a criança ou adolescente tem na ação psicológica e educacional são fatores fixos que podem caracterizar muitas personalidades que tendem a tornar-se personalidades difíceis ou gênios fortes no futuro. Muitas crianças são conduzidas ao crime desde muito cedo e têm vida sexual imatura sem a pureza sexual adequada para viverem uma vida adulta de acordo com os parâmetros sociais em leis e até mesmo os parâmetros educacionais em algumas instituições. O desvio padrão desse tipo de família não marginaliza o caráter de outros relacionamentos, por causa da justificativa pela chantagem emocional que é normal em relação a muitas comparações de personalidade. Tem gente que justifica qualquer coisa, tipo, fulano tem, eu não tenho. Cicrano usa e eu não uso. Ou Betrano não fala, mas eu falo. Sem querer citar nomes, mas o padrão lógico de todo relacionamento é com base de comparação. Até mesmo quando a criança tem uma mãe, tem uma amiga da mãe, acaba comparando a mãe com a amiga. Ou a mãe também acaba comparando o filho. Então sempre é assim. No último episódio você pode ouvir 4 padrões sociais sujos e 4 padrões sociais considerados limpos. Em todos eles pode-se adotar medidas de comparação em cada tipo de situação. Ou uma situação que você já passou, ou uma situação que irá passar nas suas relações amorosas ou afetivas. Esses 8 padrões de condutas ganham força no namoro, tá? Para muitos, o namoro consiste num relacionamento em que se assume compromisso. Isto é o resumo da palavra namoro, tá? Muitos casais tendem a falar que namoro é oração. É também, mas é ação também. Mas qual tipo de ação, né? Ação até para se concretizar aquilo que se orou, não é verdade? Porém, existem várias pessoas que têm o namoro como flerte, ou como algum romance ou paquera. Isso depende do tipo de personalidade, de pessoa, ou do relacionamento. Por exemplo, tem pessoas que têm problemas mentais e já pensam que um flerte é um namoro já, né? Tem criança que se você falar para uma criança que namoro é flerte, a criança vai acreditar nisso, né? Então, existem pessoas que ainda podem pensar dessa maneira e podem até se sentir lesadas com isso. Então, é algo muito sério o namoro, porque
a pessoa tem que firmar um compromisso para que a outra pessoa não se sinta lesada no tipo de afetividade que se tem. No namoro existem características que predominam a morte dos relacionamentos ou até mesmo a morte de uma das pessoas dentro ou fora do relacionamento. Porque tem gente que mata ou por não namorar ou por namorar. Até mesmo no flerte tem gente que matava há anos atrás, né? Então tem que ter muito cuidado. Principalmente no namoro, né? Porque tem gente que utiliza do namoro até mesmo para cometer crimes. Tem mais dano do que isso, só matando outras pessoas. Então, assim, tem gente que se utiliza disso. Existem muitos exemplos penais e jurídicos que se tem de casais que abandonam até mesmo filhos para cometerem crimes. E tem os objetivos mais sórdidos possíveis. Mas tudo começa com coisas pequenas. Então, assim, o intuito é de educar dessa forma através desse podcast. Até mesmo tem filmes, né, de romance policial que é assim, né, e muita gente gosta. E é isso que alimenta muitos relacionamentos anti-espirituais e anti-evangélicos, né? Ou o contrário, às vezes se utiliza a lógica reversa para pensar de uma maneira mais saudável, né? Tipo, eu tô vendo, mas eu não vou fazer aquilo. Mas nem sempre é dessa forma que acontece. Existem casais de namorados que têm práticas sexuais antes do namoro e acabam depois assumindo um compromisso. Outros casais assumem um namoro para obter experiências sexuais. Aí já é diferente. E existem casais de namorados que entram em acordo para tentarem manter um relacionamento sexual dentro do casamento, ou outros que amadurecem nesse sentido apenas após o casamento. Na esfera social em que vivemos, dentro desses exemplos que citei logo agora há pouco, todos os 8 padrões Dirty ou Lean podem ser segmentados ou classificados. Contudo, na esfera social, que se diz respeito a algumas religiões ou concordâncias afetivas, por exemplo, a doutrina evangélica ou a doutrina cristã, apenas as normas sociais regidas pela doutrina e lei relacionadas aos dogmas e culturas familiares. Eu digo que o que eu quis dizer com isso é em relação ao exemplo de religião que se tem na lei, né? A lei já faz isso há muito tempo, há muitos anos, como forma de padrão e organização. Até porque está na bandeira, né? Ordem e progresso. Então, são coisas que são básicas em relação à educação sexual e à educação moral e ética, tá? A minha visão estereotipada cristã traz apenas 4 padrões de relacionamentos consideráveis cristãos dentro do namoro. Até porque tem namorados dentro de igrejas evangélicas que fazem coisas ridículas ainda no namoro e ainda se dizem cristãos evangélicos. Até para escandalizar o evangelho. Mais do que já foi, né? A mistura disso não é narcisismo do que eu estou falando em relação aos 4 padrões que eu vou falar, tá? Nem algum tipo de intolerância, mas é um modo ou estilo educacional de ensino sobre educação sexual. O apetite sexual de um solteiro pode equivaler a infinitas noites de sexo ou de fantasia sexual. O apetite sexual de um casal é condizente com a afinidade que o casal tem pelo perfil de relacionamento que se tem, ou se submete a ter do namoro a um lance mais sério. O namoro dirty é considerado jogo sujo, quando em todas as esferas de afinidade social com o parceiro ou com a parceira, eles utilizam táticas conscientes ou até mesmo inconscientes de manipulação social efetiva e chantagem emocional, ou de promiscuidades e luxúrias, ou de omissões que evoluem em grandes mentiras ou até mesmo crimes, ou até de grande dependência emocional pelo apego, ou desapego também, né? O jogo sujo varia das 4 maneiras de uma forma mais sociável e normal. Infelizmente, é normal ainda. Mas parece uma doença com relação aberta que todo mundo vê, mas ninguém quer se meter, ou quem se mete ainda sai como errado. É a famosa cegueira amorosa. Mas não é toda vez que o termo cegueira amorosa tem classificação correta,
porque às vezes o jogo sujo vem de relações externas ao casal. Como na engenharia de risco, gente. O grande problema social da humanidade é a gestão de riscos emocionais. A partir do momento que a pessoa sabe que está sendo lesada emocionalmente, não assume uma postura de domínio próprio, por exemplo. E esse domínio próprio é referente às diretrizes sociais que falei anteriormente. O risco emocional começa a corroer, né? Ou a distorcer outros vínculos sociais, como as amizades, a família, quem tem família, as crianças até, o trabalho, a escola, a faculdade e, como consequência, a vida mental e espiritual. Você assumiu todos os Você assumiu todos os riscos emocionais em seu namoro? Queria falar bem rápido, mas eu acabei gaguejando. É uma pergunta intrínseca a você que serve para você que está casado também. A palavra risco não deve dar medo para você que quer se relacionar ou que deseja melhorar os seus relacionamentos. Identificar o risco pelo método de análise da sua personalidade e instinto é um exemplo de forma de ponderar as prováveis falhas ou decepções amorosas que você pode evitar e fazer o seu relacionamento ser mais otimizado ou minimizar tudo aquilo que pode destruir teu relacionamento ou o teu próximo relacionamento. De que forma ele ou ela tende a te chantagear? Qual é a causa raiz disso, né? Ou qual é o motivo principal disso? Com certeza, uma noitada de prazeres sexuais não iriam amortecer a chantagem emocional, não acha? Ou você ainda acha certo? Só pelo prazer. Qual é o modo que você usa para se livrar das manipulações sociais que ele ou ela te acusam ou te causam? Você se sente preso ou presa nos seus relacionamentos? Qual o grau de confiança que você tem no seu namoro? Isso é qualquer namoro, até o que se diz limpo, tá? Ou o dirt mesmo. Você tem confiado em lindas palavras e valores sentimentais e emocionais e deixado se levar por algumas omissões e mentiras, ou você preza pela verdade? Ou pior, qual o tipo de dependência social que você tem dado ao seu parceiro ou parceira? É o apego ou desapego excessivo? Isso pode te deixar muito egoísta. Por outro lado, eu tenho 4 soluções que, para minha crítica aos relacionamentos dirt, podem servir de alforria dentro do teu próprio relacionamento. Ou pode te ajudar a alguém que gostaria de começar de uma maneira mais saudável um novo relacionamento. Ou que já está planejando até, né? Começar um relacionamento. O relacionamento de namoro lean é aquele que valoriza os bons sentimentos das pessoas, sem destituir ou omitir a má índole da personalidade amorosa, mas destituindo qualquer possibilidade de que os riscos emocionais tornem-se grandes aliados de desconstrução emocional no relacionamento. Quer dizer, pelo menos preza pela vida, no mínimo, o individual. O primeiro é a utilização da lei no namoro. Mas você pergunta, mas logo no namoro a lei já, gente? Pelo amor de Deus, tem gente que já quer fugir de casamento mesmo no namoro, né? Muitos perguntam isso, mas eu digo sim ainda. Tanto a usar a lei como planejar usar de forma sociável e amigável, quanto usar a lei para auxiliar o conciliamento e a continuidade da vida amorosa no namoro ou relacionamento amoroso. Agora depende também do tipo de personalidade do namoro que você tem, ou namorada, né? Ou namorado. Mas, como assim? Você pode até perguntar para mim. Bom, alguns casais podem no namoro se socializarem com namoricos tão bobos que podem conduzir à ruína do relacionamento. Para obter um relacionamento forte, a arbitrariedade de como e quando usar a lei civil para a união do casal seria uma abordagem séria para atribuir uma característica muito irresponsável entre casais. Em qualquer coisa é assim. Tudo que se planeja bem antes
tem mais probabilidade de sucesso posteriormente, principalmente se o casal de namorados assumem ao menos o planejamento disto durante o período de conhecimento do perfil e personificação dentre afetos. Ok? O segundo ponto do relacionamento namoro online seria a utilização de dados e metadados de redes sociais como forma de união sociável. No namoro, tá? Ainda. Não estou falando nem no noivado nem no casamento. Isso é muito comum, mas é sempre bom ser feito de uma maneira honesta e séria. O Facebook é um exemplo. Existem casais de namorados que publicam abertamente o compromisso e gestoriar isso é muito importante, principalmente para evitar fatores externos de sujeito social. Assim como a comunicação privada e honesta é fundamental, tá? Evitar a chantagem de utilizar ferramentas tecnológicas para manipular é um meio de destruir o desperdício e desgaste emocional no relacionamento, principalmente quando se utiliza a internet para enganar ou trair. Usar isso no namoro pode evoluir em outros problemas maiores no casamento ou numa união estável, tá? Por exemplo, ou até pior, pode até mesmo ocorrer algum tipo de rompimento injusto. Que chato, né? Mas pode ocorrer. O namoro sociável deve ser o namoro online mais acessível até mesmo nos casos em que as pessoas se disfarçam de boazinhas. O namoro sociável é aquele que demonstra transparência no relacionamento sem oprimir, sem ridicularizar e menosprezar outros relacionamentos, ou até mesmo outras falsidades de ideais. Todos os ideais possíveis, gente, olha, isso é muito sério. Até mesmo em outras esferas sociais. Isso também fala sobre desvio de personalidade, tá? E desvio de conduta comportamental de algumas pessoas. O namoro sociável requer disciplina, muita disciplina, para que possa servir de exemplo favorável para a própria sociedade. A credibilidade do namoro sociável torna-se mais possível num casamento ou união a longo prazo com melhor desempenho de qualidade de vida. O namoro sociável faz mais questão de viver juntos do que separados, tá? Sem se utilizar de meios caliviosos para se manterem unidos. Ou até mesmo manipulatórios ou chantagistas, tá? Porque tem gente que se utiliza da opressão, da omissão, para poder segurar outra pessoa ou para poder colocar alguém na fila de espera, sabe? Isso é ridículo. Até mesmo antes do namoro. O outro tipo é o misto. É um mesclado de cada um desses, tá? Até mesmo no dirt. Mas o dirt é só para servir como exemplo que se utiliza até uma encenação entre namorados, quando se entendem, né? Quando não se entendem, aí já se torna a vera mesmo. Já se torna na briga mesmo, tá? O misto requer muito balanceamento produtivo entre tempo e emoções. Quando eu digo balanceamento, eu estou dizendo em relação à engenharia de produção mesmo, tá? É um exemplo. É como plantar várias sementes para colher no tempo certo, entendeu? Se alimentar e plantar de novo. Agora, se alimentar da maneira correta, né? E até mesmo para utilizar as características de jogo sujo, isso serve, porque você não vai plantar no local onde está sujo, né? Você vai ter que arar a terra, colocar direitinho e regar da maneira correta, até com a água correta. Ok? Você conseguiu entender o que significa namoro online? Você pode perguntar, tá? Pode deixar sua pergunta. Nesse bloco eu vou falar agora sobre sexo. Sim, sexo dirt, sexo online. Eu acho que a galera vai adorar isso. O sexo dirt é aquele que é realizado com o intuito de não ter compromisso. Até mesmo o compromisso de assumir não ter compromisso. É tipo aquele, olha, a gente vai fazer, mas a gente não vai contar nada pra ninguém. Pronto. E o compromisso é esse. Tem gente que é assim, ainda publica na rede social que tá namorando, mas tá fazendo sexo escondido. Ridículo. Nesse episódio, ridículo assim para outros casais, né? Ou outras pessoas, até mesmo a família. Nesse episódio eu não irei falar de assédio sexual ou estupro avançado, tá? Eu vou falar o sentido sujo do sexo em relação à irresponsabilidade sexual. Depois, em outro episódio, eu posso falar em relação à vida espiritual, ok? Até mesmo com algum especialista, se for o caso. Sexo sem comunicação é ótimo, tá?
Sim, é ótimo para quem já sabe que tem compromisso e do dever e direito livre que se tem de realizar atividade sexual de maneira combinada. E um bom exemplo disso é dentro do casamento Lean, tá? Que eu irei falar posteriormente em outros episódios. Sexo dirty, para deixar bem claro, é o sexo irracional. É aquele irracional mesmo. É o planejado por um ou pelos dois ou mais, dependente do grau de afinidade sexual que se tem entre namorados ou relações. Existem pais que incentivam o sexo antes do namoro. Na minha modesta opinião, isto é uma sabotagem bem familiar. Até mesmo quando se realiza preliminares satisfatórias de maneiras estimulantes, que podem considerar assédio, mas na esfera social ainda se configura em alguns costumes irregulares para outros costumes, tá? E isso causa grande conflito social e cultural ainda, e é uma das causas de alguns problemas de brigas em nichos sociais e culturais, tá? Culturas rivais, no caso. O sexo dirty é o sexo antes do tempo de maturação afetiva dentre casais, tá? Mas também é o sexo que promove a separação do casal maturo sexualmente ou até mesmo promove crimes, tá? Aí eu não vou falar sobre o crime sexual, vou falar crime quando o sexo dirty é aceito dentro do casal, tá? Ou dentro do casamento, ou antes do casamento. Depois eu posso não falar sobre crime, porque não é minha área específica. Mas se pedirem eu posso até falar. O sexo dirty é a soma de vários estímulos externos no concorrente, que é o próprio parceiro. Usar o fetiche de amante dentro de um relacionamento bem sério, em muitos casos, pode até funcionar. Mas usar o cônjuge como canalizador de todas as suas fantasias sexuais externas aos teus relacionamentos é traição, tá? Existem muitos casais que fazem sexo com o namorado ou cônjuge, pensando em outra pessoa. Isso começa antes do namoro sem sexo, ou antes dos estímulos sem sexo que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa tem estímulos de namoro lean, ou alguns estímulos sexuais apenas assim, sem sexo, antes de fazer sexo com aquela pessoa, e já está pensando em fazer com outra, já não tem o intuito de ser fiel, né? Existem muitas músicas, por exemplo, sertanejo. Muitas músicas falam sobre isso, e falam na cara até mesmo das crianças isso. E tem vezes que dança, brinca, gosta, e isso influencia no casal, né? Ou o casal que influencia até as crianças. Então, assim, isso é muito importante. Existem muitos casais que fazem sexo com o namorado ou cônjuge pensando em outra pessoa mesmo. Isso não é crime, é traição suja. Igor, existe traição limpa? Gente, eu ainda não sei, depois eu falo. Tem gente que ainda acha que tem, né? Em alguns casos, só pode ser brincadeira, tá? Voltando ao assunto, em alguns casos o ciúme serve de bússola no relacionamento, tá? Em outros, como estímulo de traição e separação. E a prática sexual ou a falta do sexo com o namorado ou cônjuge são exemplos de consequências sociais. As consequências espirituais eu falarei em outro episódio. O sexo dirty pode ser manipulador, omisso, pegajoso ou promíscuo. Isso é uma evolução dos flertes e romances que você já pode ter feito ou tido a experiência de viver. O sexo manipulador provém de ações e vida sexual com o intuito de utilizar o sexo como forma de ameaça de algum item ou objeto subjetivo de interação no relacionamento, tá? Às vezes é através de chantagem sexual que o cônjuge ou parceiro e parceira sexual consegue realizar numa liberdade ou libertinagem dentro ou fora do relacionamento. O sexo omisso é diferente, é aquele que esconde algo ou alguém e ainda tem por obrigação sexo em troca, ou coito, que é indiferente. A omissão sexual pode ser vista como dirty, apenas quando se faz sexo e não se assume o relacionamento sexual. Nesse caso, o dirty é quando a pessoa não assume o relacionamento sexual para as outras. Não por casal, mas também tem aquele que assume, não do casal, mas assume para as outras outras. E também é dirty,
Tem dois tipos, né? Tem o sexo pegajoso, que é mais comum nos viciados em sexo. O relógio sexual e a aptidão sexual são desregulados e se tornam motivo de vulnerabilidade social e emocional à falta ou excesso de coito. Por último, o sexo promíscuo é o misto de todos os outros citados com a intenção de obtenção de superpoderes de barganha. Este é com o intuito de intenção de realizações fora do contexto ético e moral sexual, até mesmo em trocas de cargo, de emprego, de empresa, sem ter a intenção de dizer que é assédio. Quando é combinado, dizer que não é assédio. Porque tem vez que o assédio sexual é feito e a pessoa se sente vítima, né, e ainda é diferente. De acordo com algumas práticas judiciais que já foram exemplificadas até comprovadas por muitos profissionais desse âmbito jurídico. Isso depende da moral do costume sexual do casal ou do dogma e rito que se seguem, tá? O sexo lean não é motivo de chacota, tá, gente? Esse serve como moderador de todos os sexos dirties que eu falei agora há pouco. E é até melhorador do relacionamento lean. Vou começar pelo sexo amigável, que eu já tinha falado até no episódio anterior em relação a paquera e romance. Agora é só sexo, tá? Sexo amigável familiar é viável quando se submete ao vínculo de cultura sexual daquele determinado grupo social. Chega a ser louvável, mas em alguns casos o contrário, tá? Pode não ter jogo sujo nesse caso para o casal, mas para aquele grupo social ainda pode ser jogo sujo. Então, ainda é diferente. O sexo sociável já é outra coisa, mas não é pornografia visual ou audível, tá? Muito menos de maneira pública. Mas é o sexo que muitos casais utilizam de forma compensatória. Entendam bem, até mesmo em locais ou lugares específicos. De maneira mentalmente, ou espiritual, ou psicológico, que sejam determinadamente saudáveis entre o casal, entre a comunicação do casal e apenas deles. O sexo cibernético é recomendado e foi recomendado durante a quarentena, né? Muita gente polemizou isso. Durante a pandemia do Covid-19, o Ministério da Educação pediu para muitos casais fazerem isso. Se isso não aconteceu, foi fake news, tá, gente? Mas é muita polêmica, até porque existem muitas pessoas que têm poderes judiciais, executivos, que influenciam dessa forma, né? Então dá a entender isso para muitos, né? Acho que por isso que muitas manchetes falaram isso. E por muitos especialistas e terapeutas sexuais também, ok? Isso foi confirmado. A minha crítica é ressaltada na comunidade evangélica. Infelizmente, muitos evangélicos caíram nessa. A palavra de Deus diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O cibernético em relação à tecnologia e sexo é uma coisa que não é recomendada para este tipo de característica enxuta, o sistema magro de relação sexual, pois pode promover na imensidão de dados cibernéticos a possibilidade de traição ou omissão para gerar um desconforto social para que haja alguma traição até depois ou uma traição planejada. Então o sistema cibernético humano e orgânico é o recomendado, sem computador, aparato tecnológico ou internet, tá? Até porque entre homem e mulher, o que tem que prevalecer entre o casal é a interação sexual e mental, né? Entre os dois, de forma de ondas ou micro-ondas. Micro-ondas que eu digo, né? O aparelho micro-ondas, né? Micro-ondas cerebrais que eu tô falando, que podem comunicar o casal, né? Entre o sexo. E a mente entre o casal tem que estar afinada ou bem equalizada. As ondas neurais entre o casal têm que estar bem unidas para um tipo de sexo deste, tá? E a minha objeção hoje vai para o Ministério da Educação brasileiro por aumentar as chances de divórcios e recomendações de abortos e gravidezes desejadas por esse tipo de chantagem nacional, né?
O misto do sexo lean é o que todo casal deve fazer e testar, tá? Tornar um hábito sexual saudável é importante para a vida familiar e para a rotina social com outros adultos e outras crianças. Saber separar o certo do errado não é só para crianças, gente. Isso é para adolescentes e jovens que perderam o senso de utilização de gestão emocional. Pois bem, esse foi o Mundo Lean de hoje, tá? E esse foi o especial de Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados para todos vocês, em especial para minha eterna namorada. E até o próximo episódio, ok? Tomem muito cuidado nos seus relacionamentos. Então é isso. Adeus. Tchau, tchau, tá?